Boa tarde, boa sexta, muito bom! Estamos aqui para mais uma live dos aprendizados do estágio e hoje rolou coisa pra caramba, vou tentar ser rápida. Bom, primeira coisa a destacar é que salas montessorianas têm animais, então nessa sala tem um aquário com peixes vivos, alguns até grandes. Tem insetos em potes, tem uma lagarta enorme que foi coletada para que a criança veja, depois ela é liberada novamente na natureza. E hoje, quando eu cheguei lá, tinha uma rã num aquáriozinho pequeno. Também foi feito todo um trabalho com essa rã, todo mundo viu, se divertiu, comparou com um livro que tem sobre rã e a coisa é muito interessante. Essa ligação com o ser vivo, os cuidados, faz parte do trabalho montessoriano. Muito, muito legal. Bom, aí começou. Uma criança chegou para a professora, para a guia, né, e disse: o fulano não colocou o nome dele na chamada. Essas coisas que as crianças fazem de delatar o outro, de dedurar. A guia simplesmente pegou a ficha com o nome do menino, olhou para a criança que veio trazer e falou: e qual é o seu trabalho de hoje? O que você está fazendo? Então, você percebe que não se alimenta a delação, a fofoca, o outro que fala do outro, mas se alimenta, né, se orienta o tempo inteiro a criança a que volte a cuidar da sua própria vida e do seu trabalho. Imagina uma empresa só de gente assim, gente? Imagina um mundo de pessoas formadas assim? Para de preocupar tanto com a vida do outro e preocupa com a sua vida e com o seu trabalho. O que você está fazendo hoje? E sem cobrança exagerada, sem desrespeito, simplesmente direcionando, ó, bora lá? Muito legal. Aí teve uma outra criança, num outro momento, que com uma menininha começou a provocar. Você não pode ver a perereca, agora você vai fazer outra coisa. Você não vai trabalhar com a gente. Você está fora dessa atividade, você vai trabalhar sozinha. Gente, a outra criança, ela olhava assim, a outra fazendo isso, como quem diz, meu, por que ela está fazendo isso? Voltava para o seu trabalho, concentrava e trabalhava. Então, assim, essa capacidade, né, de abstrair, de não se envolver em emoções desnecessárias. Lembra que eu falo? Cérebro adulto saudável pensa, produz e não se envolve em emoções desnessecárias. Desde criança você já começa a ver esse trabalho acontecer. Essa menina pensa, produz e não se envolve em emoções desnecessárias, provocações bestas, bobagens, sabe? Ela só olhava assim, tá, tipo, e continuava o seu trabalho. É muito bonito de ver, sabe? A criança ter essa autoestima, ter essa segurança. É muito bacana. Depois tinha uma criança lá perambulando pela sala, que ainda não tinha encontrado nada o que fazer. E a guia, olha a pergunta que a guia fez. Não é o que você está fazendo? Menino, que você não está trabalhando? Não. O que você está buscando? E aí ele respondeu: estou buscando um trabalho. A guia disse: observe bastante o ambiente que você vai encontrar algo que te interesse. E saiu dizendo. Olha que interessante. Destaque para as palavras que estão nessa pequena cena de 2 segundos. Trabalho, ambiente e interesse. Busque um trabalho, observando o ambiente que atenda ao seu interesse. Isso deve ser nossa regra de vida. Busque um trabalho que esteja no ambiente e atenda ao seu interesse. Isso é encontro da missão de vida, para que você existe. Quando você observa bem o ambiente e acha um trabalho que atenda aos seus interesses, que você goste, que você se identifique. Imagina, gente, e isso a criança é treinada a fazer todos os dias que ela vai para a escola. Então, quando ela precisa decidir depois um vestibular, uma profissão, uma escolha para a vida, ela está treinada de ter feito isso todo dia. Observar o ambiente e buscar um trabalho que vá ao encontro do seu interesse, do seu gosto, do seu prazer. Sabe, eu vejo uma grandeza tão grande nisso que eu arrepio. Olha aqui,
de contar isso. Eu acho incrível, eu sou realmente muito apaixonada. Bom, teve uma pessoa que me fez uma pergunta por direct chamada Andressa, e ela perguntou sobre o erro. Tá, se a gente não fica corrigindo a criança, como é que a gente faz com o erro, quando a criança erra, né? E aí aconteceram algumas questões de erro hoje que eu vou trazer para vocês. Uma criança estava trabalhando com a escada marrom, um material tipicamente montessoriano, que é organizado em ordem crescente ou decrescente pela criança. E ao guardar, guardou todo fora de ordem, né? Estava tudo desorganizado. Ou errado, como a gente adora dizer. Eu prefiro usar fora de ordem, né? Diferente do esperado, não necessariamente errado, né? Mas enfim. A guia convidou a criança e foi perguntando: qual é o maior? E o que é um pouquinho menor do que este? E esse, um pouquinho menor do que este? E um pouquinho menor do que esse? Querendo que a criança, então, ordenasse na hora de guardar de forma como era esperado, né? Decrescente. Mesmo assim, a criança deixou fora de ordem. A guia não disse nada. Depois que a criança saiu de perto, organizou o material. O erro meu, grava isso, apontado pelo outro, gera vergonha e humilhação. E me deixa com medo de tentar e errar novamente, de passar novamente vergonha e humilhação. O erro meu, percebido por mim mesmo, gera aprendizado. O erro meu, quando apontado pelo outro, gera vergonha e humilhação. O erro meu, quando percebido por mim mesmo, gera aprendizado. Por isso que Montessori usa os materiais com controle de erro. A própria criança tem condições de perceber se acertou ou errou. Para o adulto fica a lição. Olha, essa criança ainda precisa ser trabalhada mais nesse material, porque ela ainda está se equivocando. Então, ela precisa explorar esse material ainda mais, eu preciso apresentar novamente, né? O adulto consciente busca levar a criança a perceber os seus erros, né, para que ela possa acertar, com paciência. E não é necessário que ela perceba na primeira, na segunda, na terceira vez que ela está usando o material. Ela pode precisar de mais tempo para isso, não tem problema. O que o adulto entende? Que ele precisa apresentar novamente. A criança não aprende pelo exemplo? A criança não aprende pelo modelo? Então, eu não vou apontar o erro, eu vou mostrar de novo. Ó, deixa eu mostrar como é que usa esse material. E eu mostro novamente. E aí ela vai percebendo, então, que ela precisa aprimorar alguma coisa, sem eu ficar apontando. Muito mais paciência. A gente tem um desespero que a criança aprenda na primeira vez, segunda vez que está usando o negócio. Calma, calma. Né? E depois a gente fala, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, cada criança... Então, o discurso a gente faz, mas praticar é difícil, né? Bom, depois uma criança derrubou um colar de contas, caiu tudo no chão, lembram as contas, os colares? Isso acontece, né? E a guia disse, tudo bem, fulano, eu te ajudo. Você começa desse lado e eu desse. E foi ajudando a criança a pegar. Simples assim, sem estresse, sem desespero, sem... Na cara ela fez pra mim. Ela olhou assim... Aí olhou e falou, tudo bem, fulano, eu te ajudo, né? Então, não é que os desesperos não acontecem, a gente está programado para se desesperar com essas coisas. Mas a gente se segura e faz de um jeito produtivo para a criança. A criança indo pintar as partes de uma árvore, então tem um exercício em Montessori que você recebe um monte de papéis com a mesma árvore. E em cada um deles você pinta uma coisa que você quer destacar para aprender as partes da árvore, né? Então, a criança pinta primeiro a árvore inteira, depois só as folhas, só os galhos, só o tronco, só a raiz, barará. E aí, a guia foi perguntando para orientar a criança o exercício. Nesse, o que você vai pintar? Ele, as folhas. E nesse? Galhos. E nesse? Tronco. E nesse? Aí a criança, nesse eu não sei o que eu vou pintar. Aí a guia, em vez de falar, é a raiz. Não, olha aqui. Esse não é as folhas. Ela foi mostrando as partes da árvore e foi escondendo, para deixar só a raiz no final. Ele, esse é a raiz. Eu tinha me esquecido da raiz. Então, eu não dou a resposta simplesmente. Eu levo a criança a perceber o seu erro, o seu esquecimento, né? À medida que ela está preparada para isso. Se mesmo fazendo esse exercício ela não dissesse raiz, né, eu ia saber que eu tinha que apresentar novamente aquele material em algum momento para a criança aprender. Então, é diferente de simplesmente falar e não propor nenhum exercício mental. Quando eu simplesmente falo, é a raiz que está faltando. Além de falar e não propor nenhum exercício mental, eu ainda passo a seguinte mensagem. O que você não sabe, eu sei. Quando eu faço o exercício mental, eu passo a seguinte mensagem. O que você não sabe, talvez você se lembre ou descubra se você persistir e se esforçar um pouquinho.
Percebe a diferença, gente? É muita diferença, é muita diferença. No longo prazo, isso muda a vida, dá muita diferença. Bom, quando uma criança estava tentando saber como falar o número que tinha em mãos, ela tinha um cartão com o número 300. Outra criança se apressou em dizer 300, que é muito comum, as crianças querem competir. Uma eu sei mais, eu já sei, você não sabe. Nananana. A guia explicou, através de uma história, como é ruim quando estamos buscando encontrar a resposta, chegar ao aprendizado e vem alguém e não deixa isso acontecer. Interrompe esse processo no meio. Você já chegou lá, então deixa o amigo chegar. Quando alguém nos tira a oportunidade de sentir a alegria de aprender, de conseguir, de conquistar. Então deixa o amigo, você já teve isso em algum momento, agora deixa o amigo chegar no momento dele. Olha o respeito que é ensinado, né? Só falamos se o amigo pedir ajuda. Aí sim, né? Aí sim. Aí eu fiquei pensando, né? Na quantidade de vezes que nós, adultos, tiramos a oportunidade das crianças de se alegrarem com sua aprendizagem, com suas conquistas. Gente, eu fui fazer a live na hora dos aviões, vocês estão percebendo, né? E, finalmente, mais 2 experiências para a gente encerrar hoje, que eu tenho que ir lá buscar o Petrus. Apresentando as cores. A guia apresentou 3 cores, né? Na lição de 3 tempos, que eu já comentei em outra live. Se você não viu, vai lá para ver. Tem tudo na playlist sobre meus aprendizados numa escola montessoriana, lá no canal Examinatel no YouTube. Se você perdeu alguma, corre lá que você vai poder ver. E aí, ao final, ela juntou 6 cores, né? E começou a pedir para a criança, né? Que cor é essa? Que cor é essa? E a criança foi falando. Ela apontava, a criança falava. Quando chegou no laranja, né, a criança falou amarelo. Aí ela repetiu perguntando novamente as cores e colocou o laranja e o amarelo em sequência. Que cor é essa? Ela, amarelo. E que cor é essa? Aí era laranja, ela falou, eu não sei. De novo, não foi a guia que mostrou o erro. A guia só pôs em sequência para ela perceber se esse é o amarelo, esse aqui não é. E aí ela se deu conta que não sabia. E daí ela perguntou, esse eu não sei. E aí a guia disse, esse é o laranja. Né? Percebe? Não é assim, ó, sabe não, menina, esse aqui é laranja, não, tá vendo? Não, esse aqui é o amarelo, esse aqui não é não, qual que é esse aqui? Né? Aí a criança já... Lembrando que, né, pra gente ser inovador, fazer as coisas diferentes, a gente tem que estar livre com o erro, poder errar, né? E aí, uma criança começou a chorar descontroladamente. A guia perguntou, o que foi? Eu queria ficar do seu lado e não dar espaço, tá todo mundo em volta, não sei o que. Ela falou, gente, como você pode pedir isso? Para de chorar, filha, você já sabe falar, converse comigo. E aí a menina, né? Realmente, eu não preciso fazer um escândalo para isso, né? Então, essa orientação de assim, não é no grito, no desespero, no chororô. Vamos conversar. Conversando a gente se entende. É meu lema com Petrus. Conversando a gente se entende. Precisa chorar para isso? Calma. Então não é assim, engole o choro, não é para chorar. Não, é orientação de que realmente, para isso, você não precisa mais recorrer ao choro. Você já sabe falar. Vamos conversar? Se acalma, respira e vamos conversar. Ok? É assim que a gente resolve as coisas na vida. Então é isso. Obrigada por estar acompanhando. Se você está gostando, vai lá no canal no YouTube, se inscreve para você acompanhar sempre. Essa live vai estar lá daqui a pouco também. Indica para outras famílias, para outras mães, para outros pais, para outros professores. E a gente vai assim disseminando essa mensagem de realmente mudar o formato do que a gente tem por cultura de educação de crianças. Um beijo, excelente final de semana e até as próximas, se Deus quiser.